Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a empresa que eu fechei em 2021. É isso mesmo, eu fechei uma empresa, e aí, óbvio, que eu vou contar para vocês, né, do começo, como que eu abri a empresa, por que eu abri a empresa e o que me levou a acabar fechando ela. Sim, eu entrei para a triste estatística do empreendedorismo e dos CNPJs brasileiros, das empresas que a maioria, acho que é 90% ou algo assim, fecham em menos de 2 anos. No caso, foi um pouco mais de um ano, mas bem menos que dois, foi menos que um ano e meio que a empresa existiu. Então, a empresa ela se chamava Divulgar. Se vocês procurarem, talvez vocês ainda encontrem o Instagram dela, porque a gente não encerrou, né? Mas a ideia da empresa era uma empresa de educação, né? Era uma empresa de educação e a nossa ideia era ajudar cientistas, profissionais que tinham muito conhecimento sobre alguma determinada área, ajudar essas pessoas a levar seus cursos online para o mundo, né, para a internet. Então, a gente atuava como coprodutores de cursos online. Então, tudo começou comigo, que queria lançar meu próprio curso online de divulgação científica, e eu queria fazer isso de uma forma o mais profissionalizada possível. Então, eu queria dar notas fiscais, etc. E, para isso, eu pensei que seria legal abrir um CNPJ. A verdade é que eu também sempre fui muito ligada, né, em muitas pessoas na internet, justamente pelo meu histórico de trabalho com a internet, com redes sociais, e muitas pessoas que vendiam cursos, etc. E eu meio que acreditei, né, hoje eu já não acredito nisso, que eu precisava ter toda essa estrutura de dar notas fiscais, ter CNPJ para receber o dinheiro mais rápido das plataformas, etc. Eu acreditava que eu precisava ter toda essa estrutura para poder, de fato, vender o meu curso online e os meus materiais, né, com sucesso. Então, eu fiz um teste, né, de como seria o meu curso. Então, primeiro eu fiz um treinamento que não tinha aulas gravadas, onde eu juntava as pessoas num grupo de WhatsApp mesmo, ou foi no Telegram, não me lembro. Mas eu juntei as pessoas e eu dava um material para elas todos os dias e uma atividade, e também mandava áudios e vídeos com explicações nesse grupo. Deu super certo, foi um sucesso a primeira turma. Todo mundo lançou seus perfis de divulgação científica, o barulho da obra no fundo. Acho que todo mundo que grava vídeo para o YouTube tem esse problema na vida, né, gente? Mas, enfim, todo mundo lançou seus perfis de divulgação científica. Óbvio que nem todo mundo continuou de fato fazendo, a gente sabe que muita gente desiste do meio do caminho, mas eu consegui, né, o objetivo, que era fazer as pessoas começarem a fazer divulgação científica. Então, deu super certo e eu pensei, não, realmente vou lançar meu curso online. Decidi lançar meu curso online e, e decidi, então, que eu queria criar essa empresa. Só que eu tenho um pequeno detalhe, que eu sou funcionária pública federal, sou estatutária. E funcionários públicos não podem abrir MEI e também não podem administrar empresas. Então, se eu não podia abrir MEI, foi aí que a coisa já começou a desandar um pouco, né? Eu devia ter percebido, mas não percebi. Se eu não podia abrir MEI, eu não poderia ter aquela empresa com taxas mínimas, que é o MEI. O que é o MEI? O MEI é um CNPJ que você tira para a pessoa única. Tipo, eu vou lá e abro o meu MEI. E aí eu deixo de ter apenas o meu CPF e passo a ter o meu CNPJ. Então, existe uma lista de atividades que podem abrir o MEI. E você tem que se enquadrar dentro daquela lista. E o MEI, ele é para empresas, né, para empresas no geral, né, empresas de uma pessoa só, que faturam até X mil reais por ano. Não me perguntem o valor, mas é algo tipo 80 e poucos mil reais por ano. Então, se você fatura mais do que isso, você já não pode ser MEI, você já tem que ser uma empresa maior, né, uma microempresa. E a vantagem do MEI é que você não precisa obrigatoriamente dar notas fiscais, você só dá se você quiser. É, eu não lembro se você, na nota fiscal, se você tem que pagar imposto, mas eu acho que não. Assim, eu acho que você não tem que pagar imposto por venda quando você é MEI, mas não tenho certeza.
Você não precisa das notas fiscais, você só precisa da nota fiscal se você vender para outro CNPJ. Aí você é obrigado. E no MEI você paga uma taxa única. Então, é por isso que eu tenho quase certeza que você não precisa pagar o imposto sobre o que você vende. Porque você paga uma taxa única de menos de R$ 100, se não me engano, por mês, que te garante previdência, é tipo como se você pagasse um INSS e te garante o CNPJ, e aquilo já é considerado um imposto que a sua empresa está pagando. Então, o MEI é muito vantajoso para quem está começando, né? E quem desenquadra, quem passa a ganhar mais, aí precisa passar para a microempresa, que já envolve o pagamento de mais impostos, né? Mas é bom, porque né, se você está ganhando mais, né, tudo bem você pagar mais impostos, porque no final das contas está indo mais dinheiro do seu bolso também. Mas, enfim, eu não podia ser MEI, porque eu era funcionária, sou ainda público. Então, para isso, eu também não podia abrir uma empresa maior e administrar ela. Eu precisava de ter sócios, ou pelo menos um sócio ou uma sócia, para abrir a empresa comigo, para que essa sócia fosse administradora da empresa. E eu seria apenas uma acionista, digamos assim. E assim foi, eu arrumei sócias, duas sócias que abriram a empresa comigo. Isso foi ali pelo final de 2020, né? Final de 2020. Vamos botar, eu acho que a gente abriu realmente mais ou menos no mês de 2020, agosto, por aí, setembro. Só que, né, primeiro, algumas coisas que me levaram a acabar, né, entrando numa situação que eu não consegui sustentar, que foi a empresa. Primeiro que o cenário da minha vida era um, quando eu decidi abrir a empresa e quando eu abri a empresa, eu tinha um emprego, eu tinha a ideia da empresa, né, tinha o emprego na Fiocruz, e só que era um emprego que não me demandava tanto assim. Eu tinha que estar lá, tinha que cumprir a minha carga horária, mas era um emprego que não me demandava tanto assim, né? Fisicamente, mentalmente. E, e que eu também até às vezes conseguia fazer algumas coisas, por exemplo, do que a cientista disse, em horários de intervalo entre uma tarefa e outra no trabalho. Né? Então era uma coisa que era leve, assim. Foi muito puxado quando eu estava em 2019, eu estava escrevendo minha dissertação e trabalhando, mas por causa desse acúmulo de coisas. Mas depois que eu terminei, que eu defendi a minha dissertação, não, minha tese, depois que eu defendi meu doutorado, eu fiquei com um trabalho que era muito leve, assim, muito tranquilo de se levar. E eu tinha o que a cientista disse, né, que nunca foi uma opção para mim deixar de postar ou diminuir a minha dedicação ao que a cientista disse. A minha ideia é sempre só aumentar a minha dedicação ao projeto. E aí eu resolvi abrir a empresa. Então era um cenário da minha vida. E paralelamente eu também me envolvi com um artigo é, escrito por mim e por outras pessoas, que a gente ainda não submeteu, que se mostrou, né, eu sabia que daria trabalho, mas se mostrou como uma atividade muito, muito, muito trabalhosa. Mas até aí estava tudo bem, né? Eu só tinha que continuar dando conta do meu trabalho, que era tranquilo, tinha que continuar dando conta do que a cientista disse e tinha que continuar dando conta do artigo e abrir a empresa. Mas parece que não, mas estava tudo sob controle. Só que, quando foi mais ou menos no final de 2020, a pandemia já tinha começado, já tinha chegado no primeiro pico, né? Primeiro de muitos que ainda viriam, eu acabei assumindo não é nem um cargo, mas uma posição de liderança de equipe na Fiocruz. Então, eu passei a ter uma equipe de um pouco mais de 50 pessoas para coordenar. E isso passou a me demandar muito. Então, né, principalmente no início, eu precisei me organizar, eu precisei reorganizar todo um setor, eu precisei entender o que estava acontecendo com a minha vida, porque eu não estava entendendo, eu não me sentia preparada para aquilo, né? Mas eu tinha que fazer. E eu passei a não ter tempo para nada lá dentro. Assim, 8 horas no meu dia, eu nunca conseguiria parar 30 minutos que fosse por dia para fazer qualquer outra coisa que não fosse resolver as coisas de lá de dentro. Hoje em dia, tem dias que eu até consigo parar, tipo uns 30 minutos por dia, mas assim, é no máximo e quando dá. Mas naquela época eu nunca conseguiria.
Fora que é um tipo de posição que você se coloca disponível para resolver problemas mesmo fora do seu horário de trabalho. Isso aí é um fato. Então, quando veio esse cargo, eu passei a ficar muito sobrecarregado. Então, eu passei a não ter tempo para fazer nada, né, lá, nem do que a gente disse, nem de nada. E eu passei a ter que fazer tudo da empresa, da advogada, nos finais de semana. E também do que a gente disse, e também do artigo. E tudo bem, passei a fazer, né? Quando eu entro em alguma coisa, eu encaro e passei a fazer, passava todos os meus finais de semana praticamente inteiros trabalhando na empresa. Só que aí começaram a vir os problemas, né? Primeiro problema que empresa é uma coisa que leva tempo para dar lucro. Então a gente não tinha muito lucro. É, Às vezes a gente tinha um faturamento maior em alguns cursos, às vezes a gente tinha um faturamento menor. E em algum momento, só que a gente tinha muita despesa também, porque essa coisa de abrir no CNPJ oficialmente, etc. Então a gente tinha algumas despesas. Não eram muitas, né? Uma empresa que é totalmente online não tem muitas despesas, mas a gente tinha despesas que eram fixas. Então, assim, a gente não estava tendo lucro e muito menos tirando algum dinheiro para a gente. E em seguida tinha o problema de que a gente não sabia exatamente o que a gente estava fazendo, né? A gente começou com a empresa e a gente não tinha, né, nenhuma especialização relacionada a negócios, relacionada nem mesmo ao que a gente fazia, a produção de conteúdo, de vídeo, de etc. Então, assim, eu sabia bastante de redes sociais, mas eu não sabia de muitas outras coisas que eram necessárias para a empresa. E aí eu comecei, além de tudo que eu já fazia, comecei a tentar fazer cursos, né, muitos cursos, para poder melhorar nesse ponto. Só que a gente também tinha umas divisões de tarefas, então começaram a rolar algumas divergências também dentro de como cada sócio via as coisas dentro da empresa. Então, eu era a pessoa que eu acreditava que, independente de tudo que eu tivesse para fazer, eu tinha que estudar, fazer cursos e tentar melhorar os processos da empresa, mesmo que eu ficasse sobrecarregado com isso, mesmo que eu ficasse assim, só o pó da rabiola. Mas nem todo mundo dentro da empresa acreditava nisso. E tá tudo bem, porque cada pessoa, né, tem o seu jeito de ver as coisas e tem objetivos diferentes com cada etapa e com cada parte da sua vida. Então, para mim, ter a advogada, por exemplo, era uma coisa que só fazia sentido se fosse para ela ter um crescimento e não para ela ser tipo uma coisa, uma renda extra, né? Então, eu estava disposta a investir meu tempo e as minhas forças naquele momento para que a empresa, quem sabe, crescesse e se transformasse em algo grande que pudesse, quem sabe, ou até mesmo futuramente largar o meu emprego ou reduzir as minhas horas de trabalho no meu emprego. Mas nem todo mundo pensa desse jeito, então nem todo mundo está disposto a fazer, abrir mão do seu final de semana, etc, etc. Então, isso começou também a ser um problema. E aí, acho que o que catalisou tudo foi o fato de que o dinheiro não estava entrando. Então, a gente estava tendo muitas dificuldades com o mercado mesmo. A gente fazia tudo que a gente tinha que fazer, produzia, editava, fazia as artes de divulgação, fazia live, etc. Então, assim, ou pelo menos a gente fazia tudo que a gente achava que tinha que fazer. Dava muito trabalho para a gente dar conta, mas a gente fazia. E aí, quando chegava na hora de vender os cursos das pessoas, a gente tinha poucas vendas. No início a gente tinha mais, depois a gente começou a ter poucas vendas. E isso foi deixando a gente muito frustrado, né? Eu, pelo menos, fui ficando muito frustrado, porque eu não estava tendo dinheiro entrando na empresa. E tudo bem, eu entendia que aquele dinheiro não seria para mim, mas eu queria ver o dinheiro entrando na empresa para que a gente pudesse reinvestir na empresa, para que a gente pudesse comprar, né, novos materiais, novos computadores, novos cursos, um site melhor, enfim. E aquilo ali foi me frustrando. Mas, no final, a gente acabou tentando uma incubadora. A gente conseguiu uma incubadora muito legal no Sul, onde a gente começou a participar de reuniões, reuniões em grupo, para aprender, né, sobre empreendedorismo e etc. E essa incubadora, ela pegava a gente na mão mesmo. Pegava a gente, colocava com reuniões de marketing. Então, a gente teve reuniões com uma pessoa especialista, dono de uma empresa de marketing,
A gente teve reunião com um especialista em empreendedorismo que ensinava para a gente toda a questão financeira da empresa, ajudava a gente com o modelo de negócio. E a sensação que a gente ficou é que a gente precisava ter feito isso ali no início da empresa, né? E talvez se a gente tivesse feito isso no início, talvez a gente tivesse precificado as coisas mais corretamente e talvez tivesse chegado, né, conseguido mais rápido ter um faturamento maior. Então, esse foi um ponto. E a gente acabou, né, desistindo, mas também porque eu já estava muito saturado e eu já tinha colocado, né, que, que o meu limite seria um determinado lançamento, que se aquele lançamento não colocasse bastante dinheiro para dentro da empresa, que eu desistiria, né? Na verdade, foi até um limite financeiro, porque era isso. Se o dinheiro que entrasse não fosse suficiente para cobrir pelo menos as despesas da empresa pelos próximos 6, 8 meses, para mim não fazia sentido continuar dando murro em ponta de faca e né, já que não teria dinheiro nem mesmo para bancar as contas da empresa pelo futuro, entendeu? E isso aí ia acabar se transformando num outro problema. Então, aí foi o meu ponto final, né? Eu também já estava muito esgotada, eu tive à beira de um colapso, né? Por 2 vezes em 2020, que foram as vésperas, em 2021, né? Que foram as vésperas das minhas férias, sempre na Fiocruz, e quando eu tirei essas férias, mesmo estando à beira de um colapso, nas 2 férias eu trabalhei, principalmente na primeira, que eu trabalhei bastante para divulgar, mesmo tendo decidido não trabalhar, acabei trabalhando. Então, isso também foi algo que, assim, me levou a acabar desistindo, né? A falta de dinheiro na empresa, eu estava extremamente cansado, e essa falta de perspectiva de como que a gente ia realmente levar a empresa para frente. Mas, assim, se eu fosse parar para analisar hoje quais eram os problemas o que me levou, né, a abrir uma empresa e a acabar fechando essa empresa, eu acho que, assim, primeiro, que eu acho que a gente tem que ter pessoas com a gente que tenham habilidades diferentes, mas que tenham objetivos iguais. E eu acho que esse foi um ponto de divergência. Assim, a gente tinha habilidades diferentes, ok, mas a gente não tinha objetivos e visões de vida, assim, de empresa, de dinheiro iguais. Então, eu acho que esse foi um ponto. O segundo ponto que eu acho que a gente quis profissionalizar tudo muito rápido e acabou entrando pelo cano por conta disso. Profissionalizar no sentido fiscal, né, de ter um CNPJ. Eu acho que a gente poderia ter começado a empresa, ter criado os primeiros produtos, talvez ter lançado os primeiros produtos sem ter um CNPJ. E talvez se tivesse dado certo ali nos primeiros 5, 6 meses, não, deu certo, vamos então abrir o CNPJ. Porque por ter o CNPJ, a gente acabou precisando gastar muito dinheiro com despesas fixas, e esse dinheiro que a gente ganhou na venda dos cursos, a gente poderia ter investido dentro da empresa. A gente poderia ter comprado computador, a gente poderia ter registrado a marca da empresa, a gente poderia ter feito um site legal, mas a gente não fez porque a gente precisava gastar aí 500 e 600 reais todos os meses. Então, acho que esse foi um ponto que a gente pecou. E o terceiro ponto foi que justamente a gente ter procurado a ajuda quando a gente já estava muito esgotado, né? A gente poderia ter começado já procurando por uma startup, etc., por uma startup, né? Por uma incubadora de startups, etc., que teria ajudado a gente a ver antes algumas coisas que a gente só viu depois. Então, acho que esses foram os principais pontos. E, no fim das contas, assim, quando eu decidi fechar a empresa, eu fiquei muito aliviada. Foi difícil para mim chegar a essa decisão, porque eu sou uma pessoa que eu levo um tempo, às vezes, para tomar uma decisão, mas a partir do momento que eu tomo, eu dificilmente volto atrás. Então, foi difícil tomar, porque eu não queria desistir, eu não queria fechar. Eu achava e continuo achando que a empresa tinha muito potencial, que faltava pouco para a gente, tipo, dar um gás e chegar num ponto melhor com ela. Então foi muito difícil desistir. Eu não costumo não conseguir fazer alguma coisa, né? Eu não costumo, tipo, ter fracassos na vida. Mas depois que eu decidi desistir e que eu realmente comecei o processo de fechamento da empresa, eu fiquei muito aliviado, assim, foi muito bom para mim, porque eu me livrei daquela sobrecarga, né? Hoje óbvio que eu faço algumas coisas no final de semana relacionado ao que a cientista disse,
Mas, assim, são poucas coisas e eu sempre tiro pelo menos um dia inteiro para descansar, sabe? E eu fico fazendo meus cursos, assistindo aula, que, assim, são coisas cansativas, estão relacionadas um pouco ao trabalho, mas que eu gosto muito de fazer, me dão muito prazer. Então, para mim, assistir curso é meio que hobby, não é só obrigação. Então, hoje eu fiquei muito mais aliviado, com uma vida muito mais leve depois de ter desistido. No fim das contas, uma das coisas que muito me gerava dúvida é que, por mais que eu gostasse da empresa, que eu acreditasse nela, no fim das contas eu parava para pensar com frequência. Mas, poxa, eu só queria vender os meus cursos, né? Na verdade, eu só queria gravar meu curso, vender meu curso e fazer o meu negocinho ali. E acabei entrando numa coisa maior, envolvendo cursos de outras pessoas. Então, assim, eu parava para pensar se era realmente aquela ideia. Isso eu não estava me perdendo, porque eu já não estava conseguindo produzir conteúdo na internet, né? Das minhas coisas, do jeito que eu gostaria. Não estava conseguindo me dedicar também ao que a cientista disse, do jeito que eu gostaria. E não estava conseguindo vender os meus cursos mesmo, porque eu não tinha força, né? E foi isso. Depois que eu fechei a empresa, eu voltei, né, a focar as minhas energias no que a cientista disse e também decidi tentar, né, por pelo menos aí um ano e pouco, criar um novo perfil no Instagram para falar sobre divulgação científica, para ensinar sobre divulgação científica, para tentar aí vender o meu material, meus cursos e o meu e-book. Então foi isso, e é isso. Acho que essa foi a minha história de como, né, porque eu abri a empresa e principalmente porque eu acabei fechando e entrando para a estatística aí de empresas que fecham nos 2 primeiros anos depois da abertura do CNPJ. É uma estatística triste, da qual eu hoje faço parte, mas eu acho que foi uma decisão importante para mim. Eu voltei a ter tempo para viver, eu voltei a ter paz e também eu voltei a me dedicar às minhas coisas, que no fim das contas era a ideia inicial, né? E é isso. Tchau, tchau.